Senhora cada palavra dessa formação e o coração de todos que vão ouvir. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Então hoje chegamos à nossa terceira formação, terceira semana do nosso curso, serão 7 semanas. Já tratamos de 2 temas e hoje, dando continuidade, vamos tratar do nosso terceiro tema, que são a existência dos anjos. Então nós vamos aprender o que a igreja de fato ensina sobre a existência dos anjos, porque existe muita confusão a esse respeito, muita confusão, não só entre aqueles que não são cristãos católicos, mas entre os católicos também existe grande confusão nesse tema. E não se admirem que até no meio do clero católico existe confusão sobre esse tema, né? Como eu já ouvi uma vez um bispo falando que os anjos não são seres pessoais, mas são um mover do agir de Deus, né? Como se fosse somente um cumprimento da ordem de Deus, mas não tivesse sua pessoalidade. Mas não é isso que a igreja ensina, né? Eu vou mostrar onde no catecismo da Igreja Católica fala sobre os anjos, o que o Papa João Paulo II falou também sobre os anjos, como decreto oficial da igreja, né? Vou citar alguns documentos e o que a Bíblia também, Sagrada Escritura, fala sobre a existência dos anjos. Primeiro, temos que saber que existem 3 tipos de natureza. 3 tipos de natureza. E além desses 3 tipos de natureza, a criação de Deus, que são a terra, o universo, os animais, tudo isso é criação. Mas existem 3 tipos de natureza eternas, que nunca vão acabar. São a natureza divina, a natureza puramente espiritual ou angelical e a natureza humana. Então, a natureza divina, nessa natureza, somente 3 pessoas habitam. Somente 3 pessoas são da natureza divina: Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Mais ninguém. Por isso que eles são um só Deus, porque só é uma natureza, mas não são uma só pessoa, são 3 pessoas. Como nós aqui, somos uma só natureza humana, mas não somos uma única pessoa, somos várias pessoas, né? Mas uma só humanidade. Ali, uma só divindade, um único Deus, 3 pessoas dessa natureza. A natureza espiritual, a gente chama de angelical, mas anjo significa função e não essência. Eu já vou explicar já. Mas o nome dessa segunda natureza é natureza puramente espiritual. Não possui corpo, não possui carne, como o ser humano. A essa natureza puramente espiritual pertencem os anjos, tanto os anjos que servem a Deus, quanto os anjos que se rebelaram contra Deus, que são chamados de demônios, né? E a terceira essência, né, natureza, é a natureza humana, da qual pertence todos nós. Então, só existe uma pessoa, uma única pessoa
que tem duas naturezas. Só uma pessoa tem duas naturezas: o Senhor Jesus Cristo. Ele pertence à natureza divina e à natureza humana. Ele não é metade Deus e metade homem. Ele é todo Deus e todo homem. Ele é 100% Deus e 100% homem. A igreja chama isso de união hipostática, que é a união de naturezas. Nele, no Filho de Deus, se uniu a natureza divina com a natureza humana. Eu quis fazer essa introdução para depois a gente entrar no tema especificamente de hoje, sem confusão, né? Por exemplo, uma grande confusão que existe no meio, até no meio dos católicos. Às vezes a pessoa pensa que um demônio foi um homem ruim que morreu e foi para o inferno e virou um demônio. Ou que um anjo foi um homem muito bom que foi para o céu e virou um anjo. Nunca isso aconteceu e nem vai acontecer, porque não é possível. Porque são duas naturezas diferentes. Então, um homem bom, santo, que serve a Deus, quando ele morre, ele vai virar um santo, não um anjo, né? Anjos e demônios nunca tiveram corpo humano, nunca tiveram essência humana, nunca. Por isso que quando a gente ouve, e eu já vi isso até em livros de padres exorcistas, mas isso é uma heresia. Isso é uma heresia. Dizer que o espírito do Hitler possuiu uma pessoa, ou o espírito de não sei quem possuiu uma pessoa. Ah, o fulano que morreu possuiu uma pessoa. Mentira, isso não existe, isso é reencarnação, isso é espiritismo. A doutrina católica não admite essa doutrina, não admite isso. Então, mesmo nos livros de sacerdotes famosos, que são exorcistas renomados, não importa quem seja, se pregou contra o ensinamento oficial da igreja, está errado. A igreja ensina que não é possível a alma de uma pessoa falecida possuir um corpo de uma pessoa viva, porque senão ela reencarnaria. Isso não existe. Isso é reencarnação, isso é espiritismo. Não existe na doutrina católica, tá? Eu falo isso, parece que é uma coisa distante, mas é tão próximo isso. Isso acontece tanto. Eu participei muitos anos na renovação carismática, em 1989, 1990, nas equipes de cura e libertação da renovação carismática católica, bem no comecinho, onde tinha os cenáculos que enchiam o Morumbi, e dava 100 mil pessoas no Morumbi naquela época, e eu ficava lá na salinha rezando por cura e libertação com as outras pessoas, e quase todo mundo era confuso nesse sentido. Mesmo as pessoas mais experientes misturavam as coisas, misturavam a presença de um anjo decaído, um demônio, com a presença de uma entidade. Às vezes chamavam os demônios pelos nomes de entidades espíritas também, né? Falar, esse aí está com o tranca-rua, esse aí está com a pombagira, esse aí está com isso daqui. Isso não existe. Isso é espiritismo. Mas eu ouvi já o padre ungido falando. Você falou errado. A igreja não ensina isso. Isso é espiritismo. A igreja não usa esses nomes dessas entidades usadas no candomblé ou na umbanda. A igreja não admite, não usa e não tem como fé isso. A igreja orienta que aqueles que podem chegar a possuir o corpo de um ser humano, como eu vou mostrar para vocês aqui na doutrina católica, no caso dos demônios, de várias hierarquias, esses são anjos criados por Deus, criados bons, que depois se rebelaram e se tornaram mal. Então a tradição da igreja ensina o seguinte: Lúcifer era um querubim. O querubim é o segundo grau na hierarquia dos anjos. Primeiro serafins, querubins,
potestades, dominações, tronos, potestades, dominações, anjos e arcanjos. Arcanjo é último grau hierárquico do céu. Olha como que Deus trabalha ao inverso do ser humano. Na nossa hierarquia, quem está em primeiro, geralmente é o chefe, né? Só que, olha só, o arcanjo Miguel, que é da última hierarquia, a hierarquia menos poderosa criada, é o chefe de todos os anjos, porque foi mais humilde do que todos os anjos. Continuando, a igreja ensina que Lúcifer era um querubim. Então, de Lúcifer para cima, ou seja, serafins, que são os anjos que a igreja dizem que estão do lado do trono de Deus, os anjos de maior glória, nenhum serafim se rebelou contra Deus, nenhum serafim virou demônio, nenhum. Todos os serafins permanecem até hoje adorando a Deus, ao trono de Deus. Agora, dos querubins para baixo, ou seja, de Lúcifer para baixo, 1/3 dos anjos se rebelaram contra Deus. 1/3 dos anjos se voltaram contra Deus. Porque também para os anjos, e isso o padre José Antônio Forteia, espanhol, fez o seu doutorado, um estudo que chama Suma Demoníaca, né? E ele fez um estudo profundo na doutrina da igreja. Eu li esse livro, tem uns erros na tradução, eu percebo que não foi o padre que escreveu aquilo, porque é um absurdo, mas tá lá. Mas tem bastante coisa boa. E entre as coisas que ele cita, e ele fala da doutrina sobre os anjos, ele diz que os anjos também foram, segundo a tradição da igreja e segundo o estudo dele, os anjos também foram como nós, homens, num certo período eterno, tiveram uma prova como nós temos hoje. O que hoje a humanidade passa, um dia, no tempo eterno, os anjos passaram antes de nós. Eles também foram criados livres e poderiam escolher entre servir a Deus ou não. Então, como hoje um ser humano, sua liberdade, você pode servir a Deus ou não. Daqui séculos, a seculorum, né? Daqui muitos séculos, quando o juízo final chegar, o Senhor nos chamar a todos, a humanidade, tudo será renovado, então terá acabado a prova do homem sobre a terra. Mas a dos anjos já acabou. Foi antes da nossa. Se a gente vê no Gênesis, mesmo que é um livro de linguagem bastante simbólica, mas lá ele diz: Deus criou a luz. A luz é interpretada pela igreja a criação dos anjos, né? Depois fala, Deus criou um grande luzeiro no céu, que era o sol, e depois. Então, primeiro, a luz que Deus cria no Gênesis, a igreja interpreta como a criação do mundo espiritual, dos anjos. Então, segundo a tradição da igreja, Satanás, que era um querubim, se rebela contra Deus, porque ele era um anjo de grande glória, era um anjo chamado arquiteto do universo, porque ele acompanhou Deus na criação do universo. Por isso que ele conhece muito bem a matéria. Tudo que os cientistas acham que sabem bastante, Lúcifer sabe milhões de vezes mais que eles, porque ele acompanhou a criação. Vocês sabem que no satanismo e também na maçonaria, eles chamam Lúcifer de Gadu. Vocês podem perceber que sempre aquele símbolo da maçonaria tem um G no meio. Aquele G não é o G de Jesus, não, né? Vou abrir uma aspa, que uma vez o meu irmão estava namorando com uma moça, e aí o nome dela era Guacira, hoje é a esposa dele. Mas ele não queria contar para ninguém, ele veio com um colarzinho com G. Eu falei, Marco Aurélio, que é esse G aí? Ah, é G de Jesus. Para não contar que era G da Guacira. Mas voltando lá.
Então, eles usam o G de Gadu, que significa grande arquiteto do universo. Grande arquiteto do universo. Então, sempre na linguagem satânica e maçônica, se referem a Lúcifer como grande arquiteto do universo, porque ele presenciou a criação. Se encheu de orgulho e pensou consigo mesmo: já que eu sou o bambambam aqui, por que servir a Deus? Por que eu não posso ter o meu próprio, eu não posso ser Deus? Por que eu não posso ter meus súditos e eu mandar? Por que eu preciso obedecer a Deus? Foi aí que ele diz a famosa frase: não servirei. E aí, o que era um anjo de luz se torna um demônio. Ali não tem mais volta. Por quê? Uma coisa importante também que a igreja ensina sobre os anjos, e é importante a gente saber: os anjos não se arrependem como nós, porque eles têm ciência plena de tudo. A gente se arrepende porque a gente vai tentar fazer uma coisa para dar certo. Pode ser que ela dê errado e a gente se arrepende. Ou a gente vai falar alguma coisa para alguém esperando uma reação, acontece outra e a gente se arrepende, porque nós não temos plena ciência, né, das consequências de nossas escolhas. Por isso que nós acertamos, erramos, se arrependemos dos erros. Os anjos não têm isso. Os anjos não erram por fraqueza como o ser humano, por exemplo. O ser humano erra por fraqueza também. Às vezes por tentação, o cara fez uma penitência: não vou comer carne, mas aí uma tentação, aí cai, quebrou a penitência. Fraqueza e tantas outras fraquezas. Os anjos não têm corpo físico, por isso eles não têm fraquezas da carne. Eu tenho que fazer essa pergunta. Claro. Se ele tinha total ciência, por que ele fez essa bobagem? Aí é que está. Excelente pergunta. Ele fez porque, embora tinha total ciência, ele tinha total liberdade. Tinha total liberdade. E livremente, sabendo de todas as consequências, o seu orgulho levou: eu prefiro que alguém se ajoelhe diante de mim, mesmo que eu vou perder o céu, do que ser subordinado a Deus. Por isso que é irrevogável. Por isso que às vezes a pessoa: mas Deus é tão bom, por que ele não perdoa o diabo? Né? Porque não há arrependimento. Ali foi uma escolha com plena consciência de todas as consequências. E até hoje Satanás é burro nesse sentido. Até hoje. Ele é uma tentação para si próprio. Sabia? Ele é uma tentação para ele mesmo. Olha só para você entender. Se Satanás nunca possuísse uma pessoa, ele não seria humilhado num exorcismo. Mas a tentação de fazer o mal para aquela pessoa o expõe à humilhação de ser expulso por um ser humano bem menor que ele na hierarquia, mas porque ele não resiste à tentação dele mesmo. Então, ele prefere o mal imediato do que um mal maior futuro, por exemplo. Ele é uma tentação para si mesmo. Então, na vida dos santos é cheio de fatos assim, de coisas que se ele não tivesse feito, talvez o santo nem tinha ganhado tanto mérito. Mas a ruindade dele é tanta que ele não deixa passar uma oportunidade. Ele vai fazer a ruindade, mesmo que as consequências para ele sejam piores. Mas ele é tão ruim que ele prefere encarar as consequências, mas não perder a maldade. Não perder a maldade. Então, a escolha dos anjos é livre e definitiva. Livre e definitiva. Tem uma coisa que a igreja chama de concupiscência da carne, que é o que nos dá o pecado original, é o que nos faz ter tendência a pecar. A tendência a pecar. Os anjos não têm isso. Os anjos não têm essa tendência.
Os anjos são livres, eles podem escolher bem e podem escolher o mal. São livres, mas não por tendência, não por fraqueza de personalidade, não, por escolha livre, sabendo as consequências dessa escolha, tá? Então vamos lá, vamos para os documentos da igreja. Catecismo da Igreja 328. Diz assim, ó: a existência dos seres espirituais não corporais, que a Igreja e a Sagrada Escritura chamam habitualmente de anjos, é uma verdade de fé. Então, primeira coisa, isso é um dogma de fé, a existência dos anjos. É um dogma de fé, tá? Então não existe a pessoa que vai dizer, eu sou católico, mas não acredito nos anjos. Então você não é católico, porque o católico acredita nos dogmas da fé católica, tá? Então, a existência dos seres espirituais não corporais, que a Sagrada Escritura chama habitualmente de anjos, é uma verdade de fé. Catecismo da Igreja 328. Santo Agostinho, anotem essa frase de Santo Agostinho, que é uma frase que a Igreja usa para definir a natureza dos anjos e a função dos anjos, tá? Santo Agostinho, doutor da Igreja, disse assim, ó: anjo é designação de encargo e não de natureza. Se perguntares pela designação da natureza, é um espírito. Se perguntar pelo encargo, é um anjo. É um espírito por aquilo que é, e anjo por aquilo que faz. Acho que fica muito claro, né? Santo Agostinho explica aqui, né? É um espírito pelo que é e anjo pelo que faz. Então, anjo significa mensageiro. Mensageiro de Deus. Sobre a essência e natureza de Deus, divina, né? Catecismo da Igreja, número 200, diz assim: a fé cristã confessa que há um só Deus por natureza, por substância e por essência. Tá? Um só Deus por natureza, substância e essência. 200. E no Concílio de Latrão, de 1215, fica definido o seguinte dogma de fé: o Pai é aquilo que é o Filho, o Filho é aquilo que é o Pai, e o Espírito Santo é aquilo que são o Pai e o Filho, isto é, um só Deus por natureza. Um só Deus por natureza, embora sejam 3 pessoas, tá? É importante também citar que no ano 160 depois de Cristo existia um cristão chamado Tassiano, e isso é da tradição da igreja, lá da Didaqué, os primeiros 400 padres da igreja, tá? Esse Tassiano, que foi convertido por São Justino, na época dele existia a mesma confusão que hoje. Então ele provou, pela doutrina de Cristo, pela doutrina da igreja, pela doutrina dos apóstolos, que anjos são anjos, demônios são demônios, e réus do inferno, pessoas que passaram por essa vida e morreram, estão no inferno, não voltam mais, e também os que estão no céu não voltam mais, a não ser por uma permissão extraordinária de Deus, numa revelação particular. Não vamos tratar isso agora, mas existe aparição permitida por Deus dos santos, como São Francisco, né? Como Santa Rita, que são aparições confirmadas, né? São Pio, né? São aparições confirmadas pela igreja. Existem também, tá? Existe aparição de réu condenado no inferno? Há algum relato? Há relato, mas não apareceu para fulano. Apareceu uma vez
um homem condenado apareceu para São Francisco de Assis. Este homem vendia trigo. Ele vendia trigo. Ele e a esposa. E Francisco, depois da morte desses homens, Francisco foi rezar pela alma deles. Quando começou a rezar, foi orientado que não há o que fazer. Olha que coisa interessante. E aí se abre diante dele, na gruta onde ele estava, se abre a parede e ele vê esse casal queimando embaixo de um monte de trigo. Um monte de trigo. Eles eram vendedores de trigo. Tinha um monte de trigo. E Francisco pergunta: o que aconteceu com vocês? E eles falam: sobre nós queima cada medida de trigo que nós roubamos. E por isso fomos condenados. Então cada grama que ele roubava na balança, queimava sobre ele. Essa é uma visão oficial de um réu do inferno para um santo da igreja. E tem outras também para Santa Josefa Menendez, por exemplo. Aquela passagem onde Samuel aparece para Saul, que foi procurar uma... Sim. Para que chamasse o espírito de Samuel para que ele pudesse saber o que fazer. Essa passagem da Bíblia é interessante isso também. A Bíblia tem livros históricos, tem livros de parábolas, né? E tem livros com linguagem, como que a gente pode dizer assim, que são catequéticas, mas não expressam o fato realmente. Porque dá uma bronca. Sim, dá uma bronca nele. Então, esse caso é uma consulta a uma cartomante, que Saul vai lá, né? Vai pedir para ela. Esse caso, assim, da igreja, é considerado pela igreja uma narrativa de um fato. Por exemplo, a Bíblia é cheia disso. Não quer dizer que tudo que está escrito lá é aprovado por Deus. É a história do povo de Israel, com erros e acertos, né? Então, a parte do Antigo Testamento, principalmente, vai estar com tudo que está contando lá, coisas que aconteceram no povo. E a Bíblia só foi escrita, vocês sabem, muitos anos depois desses acontecimentos. Então, são relatos que foram passados e foram narrados com sentido catequético e não tanto histórico em si, né? Mas o que acontece? Pode acontecer isso daí? Pode acontecer. Pode acontecer por exemplo, a gente ouve muito: fulano morreu e aí apareceu no centro de não sei quem e falou um recado para não sei quem. Quem já ouviu isso aqui? Todo mundo já ouviu isso, né? O que acontece? Olha só. O mundo espiritual nos rodeia. Nos rodeia. Satanás é o pai da mentira. Vai ligando as coisas. Ele vê tudo que nós fazemos. Se eu e o Ricardo temos um segredo, eu e ele, só nós dois sabemos. Não é só nós dois que sabemos. O mundo espiritual sabe também, porque está vendo, nós estamos falando. Então, o demônio, sendo o pai da mentira, pode, por exemplo, um de nós morre, e aí não sente uma culpa, diz: é o Ricardo que está lá, ou é o cara que está lá te chamando. Não é, eu não vou não. É o cara que está lá. Para você provar que sou eu, lembra daquele segredo que nós dois tínhamos? Então, é isso aqui, ele vai falar. Então, acontece, mas não são volta das pessoas, é ação dos demônios, que conhecem tudo o que fazemos. Uma coisa interessante para a gente saber, e é muito importante, o demônio não pode ler pensamentos. Só Deus lê pensamento. Então, coisa que você não quer muito que ele saiba, evite falar. Tem coisas, por exemplo, que eu vou decidir para a comunidade, que eu só falo aqui. Só falo na hora. Já está tudinho aqui. É igual a regra de vida. Tem 2 regras de vida inteirinha na minha cabeça aqui. Não escrevi uma linha. Primeiro que eu fui escrever, queimou 2 computadores já. Então, está tudo aqui. Eu vou ditar a regra, né? Ninguém sabe o que eu vou escrever, só Deus sabe, né? Então, o que nós pensamos, Satanás não tem acesso. Embora ele possa sugerir pensamentos, que é diferente. Num caso de obsessão e de possessão. É outra coisa que vamos tratar mais para frente. Ô, cara, Diga. os demônios, eles possuem corpos.
Podem possuir. Muito bem. Isso não acontece com os anjos. Como? Isso não acontece com os anjos. Os anjos bons? É. Houve um relato desse. Vocês já ouviram aquele filme O Exorcista, que saiu faz tempo, antigo, aquele primeiro filme Exorcista? Aquilo foi baseado num exorcismo oficial da igreja. Claro que eles fantasiaram, um monte de coisa ali, não é verdade. Mas foi baseado no caso de um garoto. Era um menino que ficou possesso e foi feito e aí aquilo chamou tanta atenção que quiseram fazer um filme, né? Só que fantasiaram no filme. Nesse exorcismo, oficialmente, o que aconteceu? Depois, no último dia que o demônio possuiu esse menino, no último dia, ele saiu por causa da presença do arcanjo Miguel. Quando ele sai definitivamente do menino. E a presença do arcanjo Miguel se revelou através da voz do próprio menino, né? Ele disse: eu te conjuro, Satanás, em nome do Deus vivo, que deixe essa alma. Mas falou pela boca do menino. É o único caso de um anjo de Deus, assim, caso relatado oficialmente, de um anjo de Deus ter falado num corpo humano. Embora eles tenham a mesma habilidade que os demônios, mas eles não fazem por respeito à liberdade do homem, por amor a Deus e tantas coisas assim que os demônios não têm, né? Então, o demônio deu brecha, ele abraça. Os anjos não fazem isso, a não ser neste caso, por causa de uma intervenção direta. Já tinham passado todos os exorcistas, não conseguiam expulsar de fato esse caso. Era um caso muito grave, onde a presença, isso a gente vai ver mais para frente, a presença do anjo decaído dentro desse menino não era de um demônio qualquer, era de Lúcifer, o príncipe dos demônios. Então tinha muita força ali. Então era muito difícil essa expulsão. Então o arcanjo Miguel pessoalmente expulsa, né? Caso raríssimo, mas foi relatado isso nesse caso oficialmente. Hã? É. Vamos lá, onde que nós tínhamos parado mesmo? Na Concílio de Latrão. Ah, sim. Aí seria o próximo. Já falou. Certo, vamos lá. Não, aqui não, ainda dá pra passar. Deixa eu achar aqui. Tá. Sobre a possibilidade de um demônio possuir um corpo. O que a igreja fala sobre isso? Então nós sabemos que existe um sacramental. Na aula que vem nós vamos falar sobre sacramento e sacramental. Existe um sacramental chamado exorcismo. Se existe um sacramental chamado exorcismo, é porque existem casos que se necessita de um exorcismo, né? Então, o Papa João Paulo II, na audiência de 13 de agosto de 1986, publica oficialmente no Observatório Romano a seguinte frase sobre a possessão, sobre a possibilidade da possessão diabólica. Diz assim, ó, abre aspas: não é para se excluir que em certos casos o espírito maligno chegue até ao ponto de exercer o seu influxo não só nas coisas materiais, mas também sobre o corpo do homem, pelo que se fala de possessos de espíritos impuros, tá? Audiência de 13 de agosto de 1986, Papa João Paulo II, publicada no Observatório Romano, tá? Catecismo da Igreja, anotem aí, 1673. 1673. Diz assim, ó, sobre o exorcismo: o exorcismo visa expulsar os demônios ou livrar da influência demoníaca, e isto pela autoridade espiritual que Jesus confiou à sua igreja. 1673 ainda.
Quando a igreja exige publicamente com autoridade que em nome de Jesus Cristo uma pessoa ou um objeto seja protegido contra a influência do maligno e subtraído ao seu domínio, fala-se de exorcismo. Jesus o praticou e é dele que a igreja recebeu o poder e o encargo de exorcizar. Então isso é doutrina da igreja. Durante toda a história da igreja e até hoje existem exorcismos. Todos os tempos existem. É claro que exorcismo tem graus. Você vê que aqui fala assim, quando para livrar uma pessoa ou um objeto, ou seja, uma casa às vezes pode estar precisando de um exorcismo, às vezes uma veste, uma roupa também. Satanás é muito territorial. Eu lembro de um caso uma vez, que na época que eu estava em outra comunidade, há uns 20 anos atrás, a gente tinha visto uma casa para alugar, para acolher os pobres nessa comunidade. E a gente chegando lá, a casa era maravilhosa. A casa tinha tudo o que a gente precisava para acolher os pobres. O preço era bom, o lugar era bom, a casa era tudo certinho, cabia lá acho que umas 20 camas de acolhimento com folga, era uma casa muito boa, ali no Jardim Bonfiglioli. Aí, o fundador dessa comunidade, quando nós fomos empolgados contar para ele todas as coisas, ele escutou tudo com paciência, escutou tudo. Depois ele disse, ali não dá. Eu falei, mas por que, padre? Ali não dá, que é pertinho para a gente cuidar também, ali ficar perto de casa. E ele disse, porque lá foi consagrado a Satanás. Eu falei, mas como o senhor sabe? Ele falou, eu sei. Acabou o assunto. Mas eu, curioso, fui querer saber da imobiliária o que tinha sido ali antes, né? E tinha sido ali um centro espírita de trabalhos que eles chamam de esquerda, né? Um centro de trabalho diretamente para o mal das pessoas mesmo. E aí eu percebi que há algumas coisas, alguns lugares que são consagrados, são dados. Então, por direito, ele vai permanecer ali. Por direito. Claro que a autoridade de Cristo está sobre tudo. Mas se dá para evitar essa confusão... Tem outro caso também que em uma das casas dessa outra comunidade, as freiras que moravam na casa começaram a perceber que batia a porta, passava uma sombra, e estavam rezando, via o vulto passar, um monte de relatos assim. No começo se achou que era coisa da cabeça. Como se insistia nisso, e cada vez mais parecia uma casa não mal assombrada, bem assombrada, né? Parecia uma casa bem assombrada. Aí o fundador da comunidade foi até lá para rezar. Chegando lá, decidiu que deveria deixar a casa. Porque não sei, se fosse eu que tenho esse ímpeto de confronto, talvez teria outra atitude, mas sabiamente ele decidiu deixar aquele lugar, né? E deixou, porque houve na história da igreja, e isso é relatado, um exorcismo, se eu não me engano, na Albânia, lá perto da Rússia, lá para cima, perto da antiga Iugoslávia, né? Sérvia. Houve lá um convento de freira, onde todas as freiras ficaram possessas. Todas. Para vocês terem uma ideia, teve que fazer um exorcismo dentro de um ginásio, de uma quadra de esportes. Porque eram muitos. Os relatos dos bispos que atenderam a esse exorcismo dizem, eles falavam que a cabeça das freiras virava como se não tivesse, o pescoço não tivesse osso. Esse exorcismo durou 6 meses. 6 meses. E foi por quê? O padre reitor dessas freiras,
que era quem cuidava e tinha responsabilidade paternal sobre aquela comunidade, a responsabilidade sobre aquelas almas, era o capelão daquele convento, tinha feito um pacto com Satanás. Ninguém sabia. O padre parecia bom, mas ele tinha feito um pacto com Satanás. Só foi descoberto esse pacto quando o próprio Satanás revelou no exorcismo por que ele não ia embora. Então os bispos rezando, bispos exorcistas do mundo todo, rezando, isso se eu não me engano foi em 1954, 56 por aí, muitos anos atrás. Os bispos rezando e rezando, e não saía. Num certo momento, o bispo pergunta para o demônio: o que acontece? Por que você está aqui? Ele dizia: eu tenho direito de estar aqui. Me foi dado isso aqui. Aqui foi um acordo que eu fiz com o padre fulano. Aí eles falavam: como você prova disso? Você que é o pai da mentira, em nome de Jesus te ordeno que diga a verdade. E aí ele fala: procura na prateleira tal da biblioteca do convento, lá está o pacto com o sangue dele e o meu. E aí eles foram até lá para ver, porque o diabo fala mentira, nunca dá para ter certeza aqui, né? Foi até lá e de fato tinha lá um papel com o sangue do padre assinado. Ele assinou com sangue e tinha na risca onde o diabo iria assinar, tinha um queimado na folha assim, né? Aí chamaram o padre, foi excomungado. O padre foi excomungado, confessou o delito que fez, né? Mas foi excomungado da igreja. E depois disso as freiras foram libertas. Eu quis dizer isso porque para dizer que existem territórios e coisas e matérias que são dados. Então a conversa é outra. É a mesma coisa que você tirar alguma coisa que por contrato, né? Ricardo que entende de contrato, por contrato foi dado. Então não é fácil. Não é uma coisa de brincadeira, tá? Então alguns objetos, algumas coisas, casas, alguns lugares, o discernimento do Espírito dado por Deus vai nos ensinar se devemos agir ali ou devemos vai para lá de lá e não vai para cá. Sabe, existe o Padre Rocha, que aconteceu um negócio engraçado com o Padre Rocha. O Padre Rocha disse que quando ele mudou para a casa paroquial nova dele, né? E ele disse que ele chegou lá na casa paroquial e disse que escutava uns negócios andando no corredor lá, né? À noite, ele sozinho na casa nova, tudo escuro lá, logo que ele mudou. Aí ele disse que saía para fora e não tinha ninguém, pensava que era algum usuário de droga que tinha pulado lá dentro, andando e nada. Aí ele disse que um dia ele escutou uns negócios meio diferentes, né? Pegou, botou uma cruz na porta dele, né? Falou: daqui para dentro é meu, agora o que fizer daí para fora é com você, não sei. Ele falou: não sei o acordo antigo aí, mas daqui para dentro é meu. Ele que me contou isso aí. Mas assim, tudo isso serve para a gente ter um discernimento claro que existem situações de consagração de objetos, de lugares e de pessoas, né? A pessoa consagrou o filho, por exemplo. Eu vi um caso, e eu vou terminar já com esse caso. Eu vi, senão nós vamos a noite inteira contando aqui. Eu vi pessoalmente um caso onde uma senhora foi submetida a uma magia de voodoo. Sabe? Existe? Sabia que existe? A magia negra de voodoo. E ela sentia as dores quando as pessoas que estavam fazendo o malefício espetavam o boneco. Demorou mais de 1 ano para essa mulher ficar livre, né? Foram feitas orações, eu acompanhei algumas assim, mas era terrível. Terrível ver. Mas a sogra dela tinha consagrado ela e a família. Quando ela separou do marido, por não sei por qual motivo, eu não perguntei, mas quando ela separou do marido, começou a aparecer os sintomas que não apareciam enquanto eles estavam ali.
né? Aí começou a aparecer, foi liberto depois de muito tempo, de muita oração, padres rezando, né, com a autorização do bispo, tudo foi liberto. Mas era uma pessoa que foi consagrada. Então existe isso também, tá? Então essa é a formação de hoje. Posso? Sim, claro. Pode fazer. Eu li alguma vez que quando São Miguel disse que em Deus alguns anjos se arrependeram, os caídos, e eles têm uma outra, eles estão em outro, enfim, não lembro corretamente onde o que eles fazem da vida, né? Isso existe ou não? Se ninguém se arrependeu, foi todo mundo mesmo? É aquilo que a igreja ensina, é uma decisão irrevogável, né? Quando o arcanjo Miguel fala quem como Deus, os anjos de Deus o seguem, né? Mesmo os de hierarquia maiores que ele, mas o seguem, e os outros seguem o demônio. Tem uma ilustração dessa passagem no Apocalipse. O Apocalipse fala, e com a cauda o dragão derruba 1/3 das estrelas do céu que são precipitadas. Isso é uma ilustração do que aconteceu de fato na vida, mas não tem, a decisão deles é para sempre, é eterna, não tem volta, né? Não tem arrependimento. Diga. Exorcista, qualquer sacerdote pode ser ou não? Não qualquer, todo sacerdote numa emergência faz um exorcismo, né? Numa emergência, né? Mas o sacerdote geralmente tem vários critérios que a igreja usa para escolher um sacerdote e nomeá-lo exorcista. Cada diocese tem um, não é divulgado, mas toda diocese tem um. Mesmo que o bispo não acredite, mas tem um, vai que tem alguma coisa, né? Não acredita, mas também não desacredita, né? Então, tem um lá, por obrigação, toda diocese tem que ter um exorcista. Então, sempre eles vão nomear um padre experiente, com mais de 20, 25 anos de sacerdócio geralmente, e um novato, de 1 ano de sacerdócio, assim, que vai aprender com esse mais experiente. Sempre assim, um é o oficial, o outro é o ajudante, mas todas as dioceses devem ter, né? Na teoria todas têm, né? De fato, algumas dioceses como São Paulo tem vários, Osasco tem vários, né? Então acontece um caso assim, é nomeado o exorcista que é nomeado já é o cara que já tem experiência, tá bom? Mas isso a gente mais para frente nas outras formações vai ser falado sobre o exorcismo em si, tá? Hoje só recapitulando, então são 3 naturezas: divina, Deus Pai, Filho e Espírito Santo; puro espírito, anjos e demônios; e a natureza humana, homens e mulheres criados à imagem e semelhança de Deus. Nenhum homem ou mulher falecido pode vir a possuir o corpo de alguém vivo. Não existe isso. Não é parte da doutrina católica, tá? Isso até, infelizmente, eu vi isso no livro do padre Gabriel Amorte, que é um homem santo, já falecido, já está na glória de Deus, um exorcista. Eu acredito que foi uma falha de tradução, mas no português está escrito isso, né? Que em um certo caso um diabo se apresentou como o Hitler, né? Mas o diabo é o pai da mentira, vai estar ali para confundir sempre, tá bom? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre seja louvado. Creio em Deus.